A gente vai... Muito obrigado. Bom, agradecer a todos que estão aqui participando do nosso evento. Agora nós vamos ter a Embaixada do Canadá, que vai falar sobre as oportunidades de estudo lá no Canadá. Eu sei que o nome do nosso evento é Feira de Universidades, e o Canadá não é bem uma universidade, é um país, mas acho que é o interessante de ter uma embaixada conosco, justamente para dar uma ideia geral do país, das oportunidades, bolsas, não necessariamente vinculadas ou limitadas a uma instituição apenas. Peço a todos que abram as câmeras, quem puder, obviamente, e como que vai funcionar o nosso evento. Aqueles que tiverem perguntas podem fazer a qualquer momento durante o evento, façam através do chat diretamente para mim, para o Evan, que vai ser o moderador. Então, só não precisa botar a pergunta, só fala, olha, eu sou fulano de tal, da Universidade X, faço o curso tal e gostaria de fazer uma pergunta. Que lá no final, depois, na área de perguntas, eu vou liberar o seu microfone e você vai poder perguntar diretamente para o representante da Embaixada do Canadá. Não se esqueçam também, vocês são livres para tirar fotos do evento, botar nas redes sociais. A gente só pede que coloquem o arroba da Semana de Relações Internacionais e do da REL. Pedir para o pessoal da técnica também já colocar aqui no nosso chat os nossos arrobas. Sigam a Embaixada do Canadá também. Depois o Marcos vai passar os detalhezinhos para seguir eles, se ter mais informações sobre o Canadá, as coisas que eles postam. E dúvidas, estarei sempre aqui. Pode mandar mensagem pelo chat, que eu vou tentar ao máximo ajudar vocês. E também não se esqueçam de falar de onde vocês são. Já vi que tem gente de Uberlândia. Falem daí de qual parte do Brasil vocês são. São de Brasília mesmo, beleza? Então, antes de começar, de passar a palavra para o que realmente interessa, para o nosso convidado, vou apresentar um pouco sobre ele. O Marcos Paulo Brito, ele é aluno especial do programa de mestrado em Poder Legislativo do CEFOR, Câmara dos Deputados. Possui MBA em Compliance e Governança pela Universidade de Brasília, MBA em Relações Governamentais pela Fundação Getúlio Vargas, especialização Lato Sensu em Relações Internacionais pela Faculdade Damásio e graduação em Relações Internacionais pela UNB. Atualmente, ele é Official Senior de Política Comercial e Assuntos Econômicos na Embaixada do Canadá aqui no Brasil, sendo servidor do Global Affairs Canada. Anteriormente, serviu como assessor para assuntos comerciais na Embaixada dos Estados Unidos da América entre 2012 e 2018 e como trainee na Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a APEX, de 2010 a 2012. Marcos tem experiência acadêmica e profissional nas áreas de política internacional, relações internacionais, relações governamentais e institucionais e negociações internacionais. Então, um currículo bem extenso, sabe bastante do Canadá e com certeza vai fazer uma boa apresentação para todos. Então, desejo a todos um bom evento e, Marcos, uma boa palestra. A palavra é sua. Muito obrigado, Evan. Obrigado pela apresentação. Inclusive, acho que eu preciso do contato dessa pessoa, porque eu não me lembro mais de metade das coisas que eu já fiz. E, assim, me destrói já logo no começo da apresentação. Tem muita experiência, já estou aqui com 500 anos de idade depois dessa. Mas, vamos lá. Bom, pessoal, um prazer estar aqui hoje. Como o Evan colocou para vocês, conheço um pouquinho dessa experiência de vocês como alunos de Relações Internacionais, mas também dos cursos ali próximos da gente, né? Direito, Ciência Política, Economia e os vários outros cursos, né? Em que Relações Internacionais basicamente funciona como o curso das introduções. A gente tem uma introdução, um pouquinho de cada coisa, uma noção de um pouquinho de cada curso, e acreditem, de alguém que, como diz o Evan, tem bastante experiência já, todas essas introduções, elas vêm a calhar e elas são, de fato, úteis no futuro profissional. Então, vocês vão acabar se deparando com diversos temas e cada vez mais é uma das coisas que eu observo nessa lógica de trabalhar com relações internacionais já há alguns anos.
é que cada vez mais todos os temas estão interligados. Então, quando eu fiz Relações Internacionais, lá nos idos de 2009 na UNB, quando eu entrei no curso, a gente ainda tinha uma separação muito clara entre os temas de política e os temas de direitos humanos, de meio ambiente. E hoje em dia a gente vê que todos esses temas se confundem muito, um não consegue se dissociar do outro. Mas, passando ao que interessa de fato, queria falar com vocês hoje sobre educação no Canadá. Então, basicamente, como o Evan colocou, eu sou oficial de Política Comercial e Assuntos Econômicos da Embaixada do Canadá no Brasil, e uma das bandeiras que a gente carrega e que a gente gosta de apresentar e de introduzir aos brasileiros é justamente a questão de estudos no Canadá. Começando, antes da gente passar propriamente a estudos no Canadá, o que é o Canadá? O que a gente nota no Brasil hoje em dia é que se tem um carinho muito grande pelo Canadá, se tem um conhecimento um pouco geral do que é o Canadá, onde fica o Canadá é o vizinho acima dos Estados Unidos, mas quando a gente passa para algo um pouco mais profundo, o Canadá ainda é muito tímido no seu esforço de promoção. Então, queria trazer para vocês um pouquinho primeiro do que é o Canadá. O Canadá, como vocês podem ver na primeira imagem, é um país de dimensões continentais. É o segundo maior país do mundo. A gente perde só para a Rússia, em termos de extensão territorial. E aqui, as três grandes figuras que lideram o governo canadense. Nós temos a Rainha Elizabeth II, Rainha do Canadá. Temos, abaixo da rainha, a governadora-geral do Canadá, que é a representante da rainha no Canadá, uma vez que a rainha não é residente no Canadá. E temos o primeiro-ministro, Justin Trudeau, uma vez que o sistema político canadense hoje em dia é uma democracia parlamentarista. Canadá, um país oficialmente bilíngue, então temos como idiomas oficiais o inglês e o francês, e ainda que inglês e francês sejam os idiomas oficiais, mais de 200 idiomas são falados no Canadá. O Canadá é um país multicultural por natureza e é um país que abraça o multiculturalismo com muita ênfase e com muito carinho, com muita abertura. Mesmo tendo o segundo maior território do mundo, o Canadá tem uma população de 35,8 milhões de pessoas. Então, a população do Canadá ela é reduzida, mesmo num território de tão grandes proporções, e grande parte dessa população é composta, inclusive, de imigrantes de todos os lugares do mundo. Na questão de educação, aqui a gente tem que, claramente, quem ganha é o vegetarianismo, ou seja, o Canadá está em primeiro lugar. Temos a folhinha de maple syrup ganhando a competição. O Canadá, já há mais de 10 anos, é o destino preferido de estudantes brasileiros para ir para o exterior, para estudar no exterior. Por diversos fatores que a gente vai entrar ao longo da apresentação, mas aqui vocês têm basicamente os três principais destinos de estudantes brasileiros quando consideram fazer um programa no exterior, que seja estudos de línguas ou estudos de graduação, pós-graduação. Então, temos Canadá, Estados Unidos e Austrália, nessa ordem. Já há mais de 10 anos, o Canadá liderando essa lista. Bom, os três eixos da nossa apresentação, que são os três eixos que a gente gosta de colocar em evidência quando falando sobre o Canadá. São as questões de viver, aprender e prosperar no Canadá. Em termos de viver, a gente tem o Canadá como ocupando o primeiro lugar no ranking de qualidade de vida. A questão de aprender, a gente tem que 9 universidades canadenses estão entre as 200 melhores universidades do mundo. E na questão de prosperar, a gente tem que 5 universidades canadenses estão entre as 100 melhores universidades do mundo em termos de empregabilidade. Ou seja, é uma conjunção de fatores, não é só a questão da qualidade de vida, não é só a questão da qualidade da educação e não é só a questão da empregabilidade. O Canadá ele oferece uma combinação desses três fatores, que é uma das razões que torna estudar no Canadá tão atraente para as pessoas que estão procurando programas internacionais. Vamos entrar, então, no primeiro aspecto, que seria viver no Canadá. Viver no Canadá
a gente pode começar aqui por essa pequeno overview do Canadá em si. Aqui a gente tem um mapa do Canadá, em que vocês podem ver representadas as 10 províncias canadenses. O Canadá não chama os seus entes subnacionais de estados, chama de províncias. E aqui, os mais conhecidos geralmente, quando a gente faz as apresentações, British Columbia, onde fica Vancouver, Ontario, onde ficam Toronto e Ottawa, a capital do Canadá, Quebec, onde fica Montreal, Quebec City. Existe mais no Canadá do que só Quebec, Ontário e British Columbia, Colômbia Britânica. Nós temos Alberta, que é um estado muito importante para a agricultura. Nós temos Saskatchewan, que tem uma grande atividade mineradora. Manitoba, que também tem bastante importância na agricultura. E nós temos os estados do Atlântico canadense, Newfoundland e Labrador, Prince Edward Island, Nova Scotia e New Brunswick, que são muito importantes na questão de petróleo e gás, e também nas exportações de alimentos, principalmente os provenientes do mar. Além das 10 províncias, que são essas 10 que vocês podem ver na parte de baixo da tela, o Canadá possui 3 territórios, que são esses de cima, Yukon, Northwest West Territories e Nunavut, que são chamados de territórios em virtude da sua densidade populacional, que é menor da densidade populacional das províncias. Uma das razões para isso é que, devido ao posicionamento mais ao norte desses territórios, eles estão expostos a temperaturas mais extremas. De qualquer forma, falando em temperaturas extremas, a gente gosta de colocar esse próximo slide aqui, que é justamente para mostrar o quão diversificado é o Canadá. Geralmente, quando se fala de Canadá, a gente tem alguns estereótipos na cabeça, e que são basicamente essa foto aqui de baixo, em que as pessoas estão esquiando, é sempre muito frio e sempre se tem neve. Mas a gente gosta de mostrar a diversidade do Canadá, em que tem a aurora boreal, temos também a questão do verão canadense, que são verões com temperaturas bem parecidas com a do Brasil, e existem, num país com território tão extenso e tão vasto, existem várias condições climáticas e ambientais diferentes no mesmo país. Voltando aos estereótipos, geralmente são esses os que a gente tem encontrado mais frequentemente. Os canadenses vivem em iglus e nevam o ano inteiro, isso é óbvio, tão óbvio quanto os brasileiros vivem todos na beira da praia, todos sabem dançar samba e jogar futebol. Então, é uma das coisas que a gente sempre gosta de colocar, que existe mais no Canadá do que essa primeira reação, essa primeira mentalidade, mais do que os invernos rigorosos, mais do que os ursos polares e mais do que o maple syrup. O Canadá é um país inovador e o Canadá é um país que está mais presente nas nossas vidas do que às vezes a gente percebe. E nisso a gente entra um pouquinho mais à frente. Em termos de segurança e estabilidade, a gente tem um país que é social e financeiramente estável há muitos anos, que tem educação e saúde de excelência, infraestrutura muito bem desenvolvida, conta com um sistema democrático de governo e que tem uma etnicidade muito diversa, com populações imigrantes de todos os lugares, um grande contingente populacional de imigrantes brasileiros, inclusive. E aqui um fato interessante é que na crise financeira de 2008, que afetou quase todos os países, o Canadá foi o único país do G7 que evitou a crise financeira. O Canadá não foi tão afetado pelo descompasso global que houve financeiramente em 2008, e dentre todas as grandes economias do G7 foi o único que conseguiu evitar a crise. Nenhuma instituição faliu no Canadá, não foi necessário que o governo intervisse para salvar empresas, para resgatar o setor privado. E o Fórum Econômico Mundial, em 2018, classificou os bancos canadenses como os mais seguros do mundo. A outra questão, que é uma grande bandeira do governo canadense, é a questão da tolerância, da inclusividade, da diversidade. Então, é uma bandeira canadense ser socialmente inclusivo, respeitar os direitos humanos, oferecer oportunidades a todos os canadenses, independente da sua origem, do seu credo, da sua raça, da sua orientação e das suas escolhas pessoais.
Canadá foi o primeiro país do mundo a adotar o multiculturalismo como uma política oficial. Hoje em dia, a gente conta com um gabinete federal em que 50% dos ministros são mulheres, então há um equilíbrio entre as posições ministeriais no Canadá, em que você tem um gabinete composto por 50% homens, 50% mulheres, e há um aspecto muito importante para nós que trabalhamos com política externa do Canadá, em que o Canadá adota uma política externa feminista. Além disso, com todos os critérios sociais, o Canadá é uma das economias mais competitivas do mundo. É a 10ª economia mais empreendedora, é o 6º melhor país do mundo para fazer negócios e é o 5º maior exportador de serviço de energia do mundo. O Canadá é muito modesto, então muitos desses fatos as pessoas geralmente não têm acesso a isso. Mas o Canadá está é o 2º melhor país do G7, inclusive para se fazer negócios. Então, dentre as maiores economias do mundo, o 2º melhor lugar para se fazer negócios é o Canadá, o que já diz por si só muito da organização política e econômica do país. Na questão de empreendedorismo, nós temos aqui empresas que talvez vocês conheçam, então o Hootsuite, o Cirque du Soleil, os cinemas IMAX, os Blackberries, que foram os primeiros smartphones do mundo, a Bombardier, fabricante de aviões. Então, todas essas empresas são empresas canadenses, inovadoras e que surgiram mediante o estímulo que existe no Canadá para empreender. Em termos de inovação, aqui um pouquinho de como o Canadá está presente nas nossas vidas no dia a dia. Todos esses itens que vocês podem ver na tela, eles foram itens inventados pelo Canadá. Indo do mais distante da nossa realidade, a gente tem o Canadarm, que é o braço mecânico que hoje em dia está na Estação Espacial Internacional. A gente tem os sonares de defesa, a cadeira de rodas elétrica, o marca-passo cardíaco, a cesta de basquete e a insulina e o aparelho de telefone. Então, o telefone, muito embora Bell não tenha sido canadense, o telefone foi inventado no Canadá. Alguns canadenses que vocês conhecem aqui, a gente começa devagar com algumas personalidades não tão famosas, mas nesse primeiro slide nós temos o fundador do Cirque du Soleil e a escritora Margaret Atwood, que fez a série de livros do Conto da Aia. O primeiro-ministro Justin Trudeau, que é bem conhecido hoje em dia, e a gente vai progredindo para slides que acho que tem cada vez mais pessoas mais conhecidas por todos. A cantora aqui, exemplos da música, Celine Dion, Drake, The Weeknd, um pouco mais para frente, Shawn Mendes, Alessia Cara, Ryan Gosling, e grandes personalidades que às vezes a gente esquece que são canadenses, mas que de fato são canadenses e estão levando ali ao mundo a bandeira canadense representando essa sociedade. Bom, mais especificamente sobre aprender no Canadá, agora, que é o nosso tópico de interesse hoje. Canadá é o 3º lugar em educação no mundo e o 1º lugar em termos de qualidade de vida. A pesquisa e desenvolvimento colaborativa, mesmo tendo só 0,5% da população mundial, o Canadá é responsável por 2,8% de toda a produção científica internacional mundial desenvolvida. E a questão do custo de vida. O custo de vida ele é muito atrativo quando se compara com outros destinos internacionais. A excelência da educação canadense, ela é um ponto também de grande importância e de grande consistência. A gente tem educação de excelência em todas as províncias e territórios. A gente tem o Canadá como o país que mais investe em educação pública no nível superior per capita, e o Canadá sendo um país que tem a maior parcela da população adulta com educação de nível superior dentre os membros da OCDE, que é a Organização dos Países Desenvolvidos. Sobre ensino superior, mais de 15 mil programas de graduação e pós-graduação em quase 100 universidades, instituições de todos os portos, de pequenas instituições a grandes conglomerados com campi diversos e com tecnologia muito atual para pesquisa e desenvolvimento.
e as opções de você poder congregar o estudo com o trabalho, o estudo com o estágio, para que se tenha já o desenvolvimento de habilidades educacionais e profissionais ao mesmo tempo. Sendo um país bilíngue, um dos grandes pontos que hoje em dia nós temos no Canadá também são os alunos que buscam aprender francês no Canadá. Então, aqui no Brasil, foi feito um levantamento pela Associação de Intercâmbio do Brasil, e descobriu-se que o Canadá é o segundo maior destino para alunos brasileiros que querem aprender francês fora do país. A gente perde ali, digamos, com algum mérito para a França, o primeiro lugar, mas o Canadá também fica em primeiro lugar na questão de aprender inglês. Existem os programas para aprender francês, e existem também os programas de estudo universitário, de estudo superior em francês. Então, existe uma grande gama de opções para quem procura a educação no idioma francês também no Canadá. Para as pessoas que têm um cunho um pouco mais quantitativo do que qualitativo, o Canadá tem uma próspera cultura de pesquisa. Dentre os países do G7 de novo, e os países desenvolvidos, que vocês podem ver no gráfico que está representado aqui nesse slide, o Canadá tem um grande percentual de pesquisa produzida pelas universidades. Na maioria dos países, a gente vê a questão da pesquisa aplicada sendo mais reservada à indústria. E no Canadá, a gente já tem essa interação um pouco mais direta da academia com a indústria e do desenvolvimento de pesquisa e desenvolvimento dentro das universidades. Aqui só para dar um exemplo para vocês da extensão da importância de pesquisa e desenvolvimento no Canadá, nós temos diversos canadenses que ganharam os diversos prêmios Nobel. Então, aqui nessa página, 2 prêmios Nobel em Física, 1 em Literatura. Nessa outra página, prêmio em Fisiologia e Medicina, Economia e Física. Nessa aqui, a última página sobre prêmios Nobel, é importante a gente ressaltar Química, Fisiologia e Medicina e o Nobel da Paz, pelo Lester B. Pearson, que foi, inclusive, ministro de Relações Exteriores do Canadá. A medalha do Prêmio Nobel dele, hoje em dia, ela fica em exposição permanente na sede do Ministério de Relações Exteriores do Canadá, em Ottawa. Sobre prosperar no Canadá, a gente começa a falar já da questão de trabalhar durante e depois dos estudos no Canadá. O Canadá, ele permite que o estudante trabalhe no campus, fora do campus, ou que se candidate a programas colaborativos que já combinem desde o começo trabalho e estudo, e também existe a modalidade de trabalhar depois da formatura. São vários programas diferentes, são categorias diferentes, então, para que não se gere tanta confusão e a disseminação de informações talvez incorretas, a gente pede que quem tenha interesse em procurar informações mais específicas sobre trabalhar durante e depois dos estudos no Canadá, visite o site que está ressaltado em vermelho nesse slide. Depois da formatura, a gente tem Canadá e Alemanha empatados ali em terceiro lugar, quando a gente fala de qualidade da educação e qualidade de vida nos estudantes que terminaram, que acabaram de concluir um programa de estudos. Em média, os adultos que trabalham em tempo integral no Canadá, eles ganham mais do que na Austrália, na França, na Alemanha e no Reino Unido. E começar um negócio no Canadá é muito fácil. O Canadá é o segundo lugar mais fácil para se começar um negócio no mundo, e dentre todos os países do G20, Brasil incluído, o Canadá é o lugar mais fácil para você abrir o seu próprio negócio. Essa parte aqui são as informações práticas, e geralmente a gente gosta de colocar que essa é a parte para as fotos do slide, ou agora essa lógica virtual, a parte do print screen. Primeiro, como a gente tinha falado no começo, a questão do custo de vida. Esse mapa ele representa para vocês todos os lugares no mundo que têm um custo de vida superior às principais cidades canadenses.
Então, vocês podem ver que a gente tem diversas cidades na Austrália, diversas cidades na Europa, diversas cidades nos Estados Unidos. Todas essas cidades que estão nominalmente representadas nesse slide, elas possuem um custo de vida mais alto do que as cidades canadenses. Inclusive, vocês vão ver ali São Paulo. São Paulo está na posição número 58, em termos de custo de vida. A primeira cidade canadense que vai aparecer nesse ranking, ela vai aparecer na posição 109, que é a cidade de Vancouver. Depois de Vancouver, com custo de vida mais baixo, a gente tem Toronto, também na posição 109. Depois de Toronto, Montreal na posição 147, Calgary na posição 154, e aí uma especificidade. Brasília, onde a maioria de vocês acredito que esteja, ocupa a posição 158 nesse ranking. A capital do Canadá, Ottawa, ocupa a posição 160. Então, o custo de vida em Brasília é mais barato você morar em Ottawa, na capital do Canadá, para estudar, do que você morar em Brasília. Da mesma forma que é mais barato você morar em Vancouver, Toronto, Montreal, Calgary ou Ottawa, se você estiver considerando ir estudar em São Paulo. Esse site, a gente sempre gosta de deixar pelo seguinte, o www.educanadá.ca é o site oficial de educação no Canadá para estrangeiros. Então, esse site ele ajuda vocês a identificar os programas, as universidades, de acordo com o que vocês têm interesse em estudar, em pesquisar, caso seja pós-graduação, e ele ajuda vocês a tentar delimitar um pouco melhor quais programas de fato interessam vocês. Uma vez que a gente tem 15 mil programas que oferecem degree, como a gente chama no Canadá, que seriam os programas de graduação, mestrado e doutorado, quase 100 instituições, então a escolha, o processo de escolha é muito complexo. Esse site, um dos objetivos dele é justamente auxiliar os estudantes nessa identificação de qual programa, qual universidade, para qual província ir. Então, educanadá.ca. Sobre as universidades canadenses, vocês podem pesquisar um pouco mais também no Universities Canada, universitystudy.ca, e aqui ele vai dar um overview um pouco melhor de cada instituição. O próximo slide é a pergunta do milhão. E as bolsas de estudo? Existem muitas bolsas de estudo no Canadá, existem bolsas do governo federal, existem bolsas dos governos provinciais, dos territórios, existem bolsas das próprias instituições, e para todos os níveis de educação. Então, existem bolsas para graduação, existem bolsas para mestrado, para doutorado, para outros tipos de curso. E existem muitos, dentro do governo federal em si, existem muitos programas, muitos departamentos, ministérios diferentes administrando bolsas. Então, para tentar simplificar e ajudar um pouco os alunos, o Canadá desenvolveu um outro site, scholarships.gc.ca, que é justamente para que os estudantes possam ver quais as bolsas existem e quais bolsas eles poderiam aplicar. Existem bolsas que são específicas para a região, existem bolsas que são específicas para Caribe, existem bolsas que incluem o Brasil. Então, para mais informações sobre as bolsas específicas, os critérios, as datas para aplicação, os valores, a gente indica que vocês visitem o scholarships.gc.ca. Aqui em vermelho nesse slide, vocês têm 2 exemplos de bolsas que estão disponíveis para estudantes brasileiros, que são as bolsas Vanier para pós-graduação, que oferecem $50 mil americanos por ano, durante 3 anos de programa, e as bolsas de pós-doutorado Banting, que são $70 mil americanos por ano, por 2 anos. Então, esses são só 2 exemplos, não são os únicos exemplos de bolsas que existem para estudantes brasileiros, mas só para indicar para vocês que, de fato, existem as oportunidades para brasileiros, e vocês podem ver quais oportunidades específicas e os detalhes nesse site. Aqui um resuminho do que vocês podem achar dos sites interessantes para vocês darem uma pesquisada. Eu não tratei hoje da questão de vistos, porque ela é uma questão muito específica, depende do caso, depende da situação, da nacionalidade, de qual passaporte você tem, qual é o programa que você está aplicando. Mas as questões de visto, elas podem ser dirimidas entrando no site do Immigration, Refugees and Citizenship Canada, que é o cic.gc.ca. O Canadá já está aberto para as pessoas vacinadas.
completamente vacinadas, os vistos estão sendo processados de maneira normal, e aqui vocês têm os recursos para começar esse processo de vocês de identificação de qual província, qual universidade, qual programa vocês teriam interesse no Canadá. Ou, não sendo universidade, também os programas de idioma, ou os programas de preparação para testes internacionais. Bom, a princípio é isso. Obrigado pela atenção e devolvo a palavra ao Evan, caso vocês tenham questões. Muito bem. Vocês conseguem me ouvir e me ver bem? Sim. Perfeito. Não, tava achando que não tinha como. Bom, alguns anúncios antes da gente passar para as perguntas. Estamos tendo a feira de universidades, teremos também a nossa semana de relações internacionais. Vou pedir para a galera do técnico já botar aqui os links, datas e eventos. Depois do evento da Embaixada do Canadá, amanhã nós já temos um outro evento também. Só não vou me recordar qual é o próximo país que nós iremos tratar. Cadê a galera aqui no meu ponto para soprar? Daqui a pouco eles falam, aí eu lembro. Mas é no mesmo horário, às 13h30, nós teremos também mais um dia de feira. E na semana que vem temos a Feira de Relações Internacionais em si, cujo tema principal é, o Brasil e as suas relações com a América Latina. Então vamos debater toda essa relação que o Brasil tem com seus países aqui próximos. Teremos o ex-presidente Fernando Collor, teremos o ex-ministro de Relações Exteriores Celso Amorim. Então, uma galera de peso que vai comentar esses assuntos importantes para a gente. Bom, voltando para o nosso assunto aqui. Bom, a primeira coisa que me passaram, na verdade, não foi uma pergunta, não sei se é uma crítica, eu acho que é uma crítica, que durante a sua apresentação você não colocou entre as pessoas canadenses o Justin Bieber. Acho que, não sei se isso Eu pessoalmente nego. Deixa as pessoas acharem que ele é americano. Então, Então, aí, ó, então, mas também, tá vendo? Tem grandes personalidades, digamos assim, que são canadenses e que as pessoas às vezes não associam. Mas também temos o Justin Bieber, para bem ou para mal. não, é isso. Evandro, Oi. o Eduardo, ele perguntou se ele pode perguntar em pessoas, o Eduardo Paes aqui. Sim, ele é o próximo aqui. Vou passar então a fala para o Eduardo. Eduardo, peço que você ligue sua câmera e assim que você for falar, mencione a sua universidade e curso. Mas pode fazer a sua pergunta. Can you hear me? See me? Sim, Sim. perfeito. Você vai falar, você vai fazer em inglês? Posso falar em português? Não, perfeito. Ok. Então, eu estive em Toronto por razões de estudo mesmo. Foi um intercâmbio que eu fiz em janeiro de 2020. Fiquei até em host family. Era um senhor de 56 anos. Foi muito receptivo, foi muito divertido. E, obviamente, foi muito bom para a minha parte acadêmica. Eu tenho o TOEFL, consegui acima de 80, mas o que realmente me impede de ir para o Canadá, o que me impediu de ir ano passado e ainda esse ano, é a questão realmente do custo. Eu vi algumas bolsas, mas diferentemente de alguns amigos meus que conseguiram passar também por questões de bolsa, que tiveram auxílio do governo de lá, eu não tenho essa capacidade. E teria alguma forma de fazer que nem uma outra pessoa, mas isso aí é um exemplo que eu tenho, que é do Estado americano, né? Dos Estados Unidos, de conseguir um empréstimo, como se fosse um empréstimo para a vida, realmente, de conseguir fazer a faculdade lá, ou realmente não só a faculdade, mas uma pós-graduação mesmo, master degree, mas tudo realmente um curso de longo prazo, né? Você teria essa
essa chance de alguma coisa dessa acontecer, porque, como eu até comentei ali nos comentários, eu sei que o Canadá ele trata a educação como uma grande empresa, né? Que realmente, com a vinda de muitos imigrantes, eles têm muito a ganhar com a questão da educação. E teria alguma chance disso acontecer? Eduardo, obrigado pela sua pergunta. Que bom que você já teve uma experiência no Canadá. A minha resposta ela não vai ser tão específica para a tua pergunta, muito embora eu entenda da onde está partindo a tua pergunta. Eu trabalhei, antes de trabalhar para o Canadá, trabalhei para os Estados Unidos e trabalhei com o setor de educação especificamente. O Canadá, o melhor caminho para ti seria, de fato, identificar programa e universidade primeiro, e a partir da identificação de programa e universidade, aí sim entrar em contato com a universidade e com os órgãos governamentais do Canadá para procurar esses mecanismos de financiamento. Eles existem, mas eles vão variar de acordo com o programa, com o tipo de degree. E a outra coisa que talvez possa te ajudar é a questão do trabalho que é permitido no Canadá. Então, aos estudantes full-time que obtêm o visto de estudos para o Canadá, é automaticamente facultado que você trabalhe 20 horas off-campus. Então, você pode ter um part-time job, sem ter que pedir uma autorização específica de trabalho. Ou você pode ter um trabalho on-campus, que é algo que as universidades também, você identificando universidade e programa, isso já pode ser negociado até antes de você ir ao Canadá. Então, mesmo essa regra do part-time, você pode trabalhar durante 20 horas, mas nos seus períodos de break, nas suas férias, é facultado que você trabalhe o período completo também. Então, existem mecanismos de financiamento, existem mecanismos de bolsa, existem mecanismos internos, mas o primeiro passo seria, de fato, identificar programa e instituição, para que aí sim, adaptado àquela tua realidade específica, então, qual é o programa que você está buscando, qual é especificamente a linha de pesquisa, a linha de estudo, se for pós-graduação, aí sim se possa identificar quais são os mecanismos de financiamento disponíveis, quais são os tipos de bolsa, quais são os tipos de auxílio, mas há sempre essa possibilidade do trabalho aos estudantes full-time, que isso ajuda bastante na ida para o Canadá. Eduardo quer falar também? Eu acho que você está sem áudio. Perfeito. Ok, muito obrigado por responder minha pergunta, ajuda bastante, de verdade. Essa era uma das minhas opções também, realmente, trabalhando aqui já no DF, não ajudaria realmente a conseguir as outras opções que eu tinha antes de falar contigo, e realmente trabalhar lá seria uma ótima opção. E também uma outra pergunta que eu queria fazer, aí já mais descontraída, você, quando falou dos artistas, dos canadenses mais famosos, eu gostei muito de um artista quando eu estava aí, em Toronto, lá em Toronto, que é um chamado Neil Young, não sei se você já ouviu falar. Sim. Uhum. Nossa, eu gostava muito de ouvir, Conhecidíssimo. é muito bom. Que ótimo, não. Que bom que você já teve essa experiência com o Canadá. Uma das coisas que a gente gosta de colocar sempre e isso eu dando um depoimento pessoal também. Eu trabalhei 6 anos para os americanos, com os americanos, indo aos Estados Unidos, convivendo com os americanos ali muito de perto, e depois eu vim trabalhar para o Canadá. A minha ideia, na minha cabeça, seria muito parecido, seria muito igual. São países vizinhos, são países que, na maioria dos casos, falam um idioma semelhante, são países que trabalham muito próximos na questão comercial. Então, para mim, seriam países culturalmente muito próximos. Mas eu ouso dizer que, culturalmente, o Canadá está muito mais próximo do Brasil do que os Estados Unidos. Você tem uma cultura muito receptiva, você tem uma tradição muito solidificada no Canadá
de você receber os imigrantes, de você considerar os imigrantes como pessoas que são parte da sociedade, que são importantes para o desenvolvimento do país. Então, é muito interessante, é muito estimulante você ir ao Canadá e você perceber o quão diferente é. E a outra questão que também é interessante é que você tem muitos alunos internacionais que vão ao Canadá para estudar. Existe um programa no Canadá em que você pode... Bom, primeiro, o visto permite, se você for um full-time student, que você já trabalhe durante a sua graduação, a sua pós-graduação. Depois da graduação, você pode aplicar para um visto de experiência profissional no Canadá, para aplicar o que você aprendeu no seu programa acadêmico. E depois desse período de experiência, acontece com muitas das pessoas que elas já têm o período de vivência física no Canadá necessário, suficiente para que elas possam aplicar para residência permanente. Então, você tem muitos estudantes que acabam imigrando para o Canadá no fim dos seus programas, porque conseguem, de fato, se enquadrar na sociedade, conseguem ter um nível de vida melhor do que o nível de vida que elas teriam nos seus países de origem, e são recepcionados de maneira muito calorosa e conseguem se instalar de maneira muito fácil e muito tranquila naquela sociedade que já é muito multicultural. Perfeito. Muito obrigado, Eduardo, pelas perguntas. Obrigado, Marcos, também por responder elas. Eu passo agora, são duas perguntas que a Tabata Piazza tem, então eu vou pedir para a Tabata também ligar a câmera dela, falar a cidade que ela fala, curso, se faz faculdade, e, enfim, para que possa direcionar suas perguntas diretamente para o Marcos. Tabata? Tabata, eu acho que você está no mudo. Eu te vejo, mas não te escuto. E agora? Perfeito. Tá me ouvindo? Não é para Perfeito. mim. Eu tenho uma filha de 17, ela vai fazer high school, o último ano, mas ela vai fazer só um período agora em 2022, né? As aulas começam dia 1º de fevereiro e vão até 30 de junho. Como nós resolvemos agora, o prazo para o visto de estudante, eles acharam que não ia conseguir, então me sugeriram que ela fosse com ETA, porque a gente também tem passaporte português. E eu tirei o ETA dela e são menos de 6 meses, né? As 3 agências que eu entrei em contato disseram que sim, que ela poderia, por serem só 4 meses e alguns... Chega a quase 5 meses, né? Eu queria só confirmar se isso é verdade. Perfeito. Obrigado, Tabata, pela pergunta. Obrigado pelo interesse no Canadá. Espero que ela goste bastante. Eu vou me eximir de confirmar que sim ou que não, agora especificamente aqui no evento, porque eu não trabalho para imigração especificamente. A minha sugestão seria que vocês enviassem um e-mail para a caixa postal da imigração aqui no Brasil. Vou colocar um endereço aqui no chat para todos, pedindo o esclarecimento dessa questão. Eu concordo contigo que, a despeito do que os agentes falaram, seria interessante obter essa confirmação do governo canadense antes que ela embarque, antes que ela vá de fato. Existem programas que de fato aceitam essa ida com o ETA, com o Electronic Travel Authorization, mas vale ressaltar também que o ETA ele tem as suas limitações. Então, digamos que ela esteja no Canadá e queira ir aos Estados Unidos, algo assim, por alguma razão ela esteja perto da fronteira, o ETA ele só permite o acesso aéreo ao Canadá. Então, ele não permite acesso pelas fronteiras físicas, por mar, enfim, por nenhum outro meio. Eu vou colocar aqui para vocês o e-mail para checar essa questão com os meus colegas da imigração em São Paulo, mas, de fato, eu concordo contigo que seria bom ter certeza, principalmente em se tratando de uma pessoa menor de idade, que vai viajar sozinha. Então, acho que de fato, é interessante ter essa certeza antes da viagem. Mas eu, infelizmente, não consigo te responder justamente por ser uma questão de imigração, e o nosso time de imigração, nós só temos imigração, escritório de imigração em São Paulo. Não existe escritório de imigração nem na Embaixada em Brasília, nem no Consulado Geral no Rio. E eles têm lidado com um fluxo muito perdão. Eles têm lidado com um fluxo muito grande de vistos e pedidos de todos os tipos.
A pandemia afetou um pouco o tempo, a questão de quanto tempo demora para se conseguir o visto e tudo mais, mas o melhor caminho seria, de fato, o contato com eles por e-mail. Rapidamente, SPAL, S-P-A-L, immigration, @international. Eu passei para eles. Passei. Perfeito. Essa é a caixa de entrada. Eles demoram um pouquinho para responder, mas respondem, tá? E está aqui no chat também para quem precisar resolver alguma dúvida sobre visto e imigração com o Canadá. Certo. A outra pergunta que eu quero te fazer, eu acho que você também não vai conseguir, mas quem sabe, eu vou levá-la, eu quero levá-la, né? Eu, meu marido, aproveitar e conhecer o Canadá. Só que aqui da minha casa, a única que tomou Coronavac fui eu, que o Canadá não está aceitando. Mas como eu sou imunossuprimida, eu tomei agora a 3ª dose da Pfizer. E lá tem como se fosse um parêntese, que se você vai levar um menor de idade, sendo um parente direto, e a pessoa precisa de você, você poderia entrar. Eu queria saber se você sabe alguma coisa sobre isso, porque, no caso, ela vai para Streetmore, do lado de Calgary, é um lugar bem longe, né? Eu sou de Manaus, ela vai ter que fazer Manaus, São Paulo, Toronto, Vancouver, Calgary, Streetmore. Imagina, ela não, com 17 anos, né, não tem como ela fazer só. De fato. Não, de fato. De fato é complexo. Sim, o que eu posso te adiantar dessa questão também seria uma questão para a imigração. O que eu posso te adiantar é que, de fato, as vacinas aceitas pelo Canadá hoje em dia são Pfizer, Moderna, AstraZeneca e Janssen. Mas que não ter sido vacinado com uma dessas vacinas não impede a tua entrada no Canadá. Existem outros protocolos para quem não foi vacinado, existe a possibilidade de fazer quarentena, mas também são questões que quem lida é o pessoal da imigração. Eu vou passar outro e-mail perguntando. Esse do ETA, eles já me responderam assim, yes, she can, mas eu fiquei ainda... Então perfeito. Se a imigração te respondeu... eu vou até imprimir. Se o SPAL Immigration te respondeu, pode ir tranquila, não tem problema, concordo contigo, pode imprimir, coloca junto com a documentação, mas se eles responderam que não tem problema, tá tudo certo. Essa é a caixa oficial do Adido de Imigração do Canadá aqui no Brasil. Obrigada. Imagina. Obrigada. Muito obrigado, Tabata, pelas suas perguntas. Obrigada a você. Passo agora a fala para a Rayane Soares de Oliveira. Peço que também se identifique, ligue a câmera para que possa fazer as suas perguntas. Lembrando a todos que as perguntas... Opa, desliguei sem querer o meu microfone. Podem fazer no chat, mas façam diretamente para mim, para ficar algo mais clean ali no chat, não ficar um monte de mensagens. Mandem diretamente para mim, para o Evan, ou para o Darrell também, podem mandar que eles me repassam. Mas, Rayane, a fala é sua. Obrigada, agradeço aí a presença do Marcos e agradeço aí pelo evento no Darrell. Eu sou do CEUB, estou aí no meu 8º semestre de Relações Internacionais, né? Na verdade, eu tenho muita vontade de fazer o programa de pós-graduação, né? Ou de próprio mestrado no Canadá. E já tem um tempo, inclusive, que eu venho pesquisando sobre os processos, mas eu ainda tenho dúvidas a respeito de quais faculdades que têm foco na área de relações internacionais, mas aí também pode ter um direcionamento para a área de Business Administration, inovação, empreendedorismo, na verdade, um pouco do que eu estudo. E também a segunda pergunta, né, que eu fiz, que era com relação, mais especificamente, aos programas de pós-graduação em MBA. Houve uma época que eu trabalhei para uma startup em que eles informaram que não havia bolsas de estudo para esse tipo de programa, que os programas que tinham esse tipo de bolsa, geralmente de estudo, eram programas de mestrado e doutorado, então eu sempre fiquei na dúvida e nunca conseguia achar a resposta. Não, perfeito. Obrigado pela tua participação, Rayane, pelas perguntas. Bom, voltando, indo de trás para frente. As bolsas para os programas de pós-graduação existem, sim, de fato. Vai depender do programa, vai depender da universidade, vai depender se é um programa governamental ou não. Então, a minha sugestão para ti seria que desse uma olhadinha no scholarships.gc.ca.
todas as bolsas vão estar reunidas nesse site. Então, ali te dá uma ideia um pouquinho melhor. Tem bolsas que exigem que haja um convênio entre as universidades, tem bolsas que exigem que haja um convênio com o governo do Brasil, e tem bolsas que não exigem nada disso. Então, a questão das bolsas, elas existem para todos os tipos de programa. Pode ser que para algum programa específico, que seja o teu foco, não se aplique, pode ser que não se aplique por nacionalidade ou algo assim, mas, de fato, tem que ser olhado caso a caso. A outra questão foi as universidades para relações internacionais. Aí complica um pouco, porque mais de 100 instituições no Canadá, vou te ser sincero e dizer que quase todas elas devem ter algum programa em relações internacionais. O que eu te sugeriria seria dar uma olhada no EduCanadá, no site de educação do Canadá, educanadá.ca, e tentar pesquisar pelo programa que te interessa mais. Então, tentar definir uma vertente, se é essa vertente de empreendedorismo, se é a vertente de administração de negócios, ou se é comércio exterior, e a partir daí dar uma olhada nos programas que existem. Mas relações internacionais em geral, como um todo, vai ser um leque muito aberto para fazer essa pesquisa. Então, eu te diria para tentar limitar, tentar filtrar em algumas áreas mais específicas de relações internacionais. Às vezes, vou te ser muito sincero, eu caí de paraquedas em comércio exterior, mas desde o meu primeiro trabalho eu caí na área de comércio exterior. Não era bem a área que eu teria interesse academicamente, mas foi uma área que eu acabei gostando bastante. Então, a minha sugestão seria que, como Relações Internacionais é um currículo muito aberto, você tem que fazer esse exercício de pensamento, de reflexão, para tentar definir a tua área de foco. A tua área de foco é mais governo, a tua área de foco é mais ciência política, ela é mais comércio, ela é mais direito internacional. E aí, a partir disso, dá uma olhada nos programas que existem, sem olhar muito especificamente universidade num primeiro momento, mas olhando mais pelo programa, se o currículo do programa te atrai, se você acha que seriam matérias que seriam interessantes, que agregariam a tua bagagem já acadêmica, e achando programas interessantes, aí sim delimitar talvez pela questão da instituição, das universidades, e aí são vários outros critérios, né? Onde fica, qual o custo de vida, qual a situação climática, que é algo que impacta nas decisões geralmente. Então, uma das coisas que a gente gosta de colocar é que a gente recebe muita pergunta de mas todo lugar é frio? Não, nem todo lugar faz tanto frio. Não é no Canadá inteiro que no inverno você vai pegar menos 40 de temperatura. Então, se você quer procurar programas num lugar que não seja tão frio, dá uma olhada em British Columbia. British Columbia é a costa pacífica do Canadá, próximo ali do estado de Washington, nos Estados Unidos, e que tem uma temperatura muito mais amena. Então, British Columbia não faz tanto frio, tem lugares de British Columbia que sequer neve você tem. Então, talvez seja um fit melhor para as pessoas que têm uma tolerância um pouco menor ao frio. Mas a minha sugestão seria tenta filtrar um pouco os teus interesses em áreas mais específicas e procurar o programa por área e não por universidade, não por instituição. Nós estamos te ouvindo, Rayane. Acho que estava no... Acho que agora foi. Agora foi, porque não tá mutado. Não, eu agradeço. Aí, no caso, fica uma terceira pergunta aqui. No caso, para esses programas de MBA e pós-graduação, você tem a possibilidade daquele visto de extensão justamente para questão de trabalho, ou se ele não se aplicaria também? Depende. Geralmente a regra é que se for estudante full-time, automaticamente o estudante já tem acesso à possibilidade de trabalhar. Então, depende do programa que você vai escolher, se o programa vai ser full-time ou não. Se for um programa short-time, ou se for um desses programas cooperativos, que eles chamam, que já é o programa que já envolve um componente de trabalho, um programa cooperativo, por exemplo, você tem que aplicar ao mesmo tempo para um visto de trabalho e para um visto de estudo, porque você estaria estudando e trabalhando full-time. Então, você tem que obter os dois vistos. Agora, um programa de estudo full-time, ainda que seja um MBA, e aqui cabe um parênteses, tá? O Brasil, a gente tem
essa inovação, digamos assim, em que o MBA, que é um Masters in Business Administration, não é considerado um mestrado. Fora do Brasil, um MBA ele é um mestrado como qualquer outro. É um Masters, a única diferença é que ele é um Masters in Business Administration, que às vezes ele tem um foco um pouco diferente, mas ele é um programa de mestrado. Então, as regras que se aplicam para mestrado se aplicam para MBA sem nenhum problema, e ele é considerado um programa de mestrado. Então, se você tem bolsa para mestrado e o teu interesse é no MBA, o MBA ele é um programa de mestrado. Agora, a questão do trabalho, da permissão do trabalho durante o curso, ela vai variar com algumas questões, sendo a principal delas essa questão de o teu programa é full-time ou não. Full-time não quer dizer que você vai ter aula todo dia, o dia todo. Tá? Então, isso depende da definição da universidade. O que não é automático para te dar o direito de trabalhar é o part-time, porque se entende que você já está aplicando para um programa part-time, porque você já tem uma outra obrigação. E essa outra obrigação, aí sim, teria que ser a razão para você conseguir o teu visto. Mas você indo com o propósito de ser estudante, full-time, isso automaticamente te permite trabalhar 20 horas por semana. Perfeito. Obrigado, Rayane, pelas perguntas. Antes de passar para a próxima pergunta, eu só reforço que preencha o nosso formulário, é o formulário de satisfação do evento. A gente quer ouvir o que vocês acharam, a opinião de vocês, se gostaram, o que pode melhorar para os próximos eventos. A gente está lembrando que essa é a primeira feira de universidades que a gente organiza, então a gente está aprendendo também. A feira de universidades ela não emite certificado, então não é para certificado, é só realmente para a gente ouvir um pouco de vocês, mas a gente espera que vocês estejam gostando. O Canadá é um país incrível, não conheço ainda, mas espero um dia poder conhecer. Bom, vou passar para a próxima pergunta. A próxima pergunta é da Natália Gomes. Natália, se você puder abrir sua câmera, abrir seu microfone, falar de onde você fala, sua cidade, estado, faculdade, e fazer a pergunta para o Marcos. Boa tarde, boa noite já não, boa tarde ainda. Eu vou me desculpar porque eu tô com um problema na câmera do meu computador, estraguei ele recentemente, então não vou poder abrir a câmera. Mas eu tô no 4º semestre de Relações Internacionais no Uniceub, e eu gostaria de saber se tem a possibilidade de eu terminar o restante do meu curso em alguma universidade que é voltada para o curso de Relações Internacionais. Natália, obrigado pela tua pergunta. Existe sim. Existem os intercâmbios no meio do curso, os intercâmbios que são para um semestre exclusivamente. A questão de terminar o curso numa instituição canadense e receber o certificado lá, já é uma questão que tu vai ter que verificar com a instituição assim que você escolha o programa especificamente. Porque a princípio, o que nós estamos falando aqui, para ir fazer um semestre, ir fazer um ano, você está indo num programa em que, teoricamente, você vai e volta para concluir os teus estudos aqui, localmente no Brasil. E aí receber o certificado original aqui do Brasil, do programa em que você entrou e se candidatou. Para que você, estando na metade do teu programa no Brasil, vá para um programa no Canadá, e receba o certificado do Canadá e não do Brasil, já é um regime diferente. É um regime em que você vai ter que ver com a Universidade Canadense qual é a possibilidade deles basicamente fazerem um aproveitamento dessas matérias que você já cursou no Brasil. Então, é uma questão de procurar por programa. Eu sugeriria que você desse uma olhada nos programas de relações internacionais, graduação que existem no Canadá, desse uma olhadinha na questão do currículo, porque tem que ter uma aderência entre o currículo que você está cursando no Brasil e o currículo que você cursaria no Canadá. E a outra coisa é que muito provavelmente vai ser pedido que você forneça uma significativa quantidade de documentos em inglês ou francês para que a instituição do Canadá consiga fazer a revalidação dessas matérias que você já cursou no Brasil. Então, automaticamente, você fazer um programa de intercâmbio do Canadá e já conseguir fazer essa transferência,
de um programa no Brasil para um programa no Canadá, isso eu posso te dizer que não existe. Agora, a possibilidade de você ir para o Canadá, terminar o teu curso lá e receber o certificado lá, existe. Mas aí já tem que ser visto caso a caso, com cada universidade, com cada programa, para ver quais seriam os critérios dele. O que eles vão te pedir? Eles vão te pedir que entre em contato com o Unicub e tenha todas as ementas do curso. O Unicub vai te providenciar em português. Eles vão precisar que seja em inglês ou francês. Então, tem toda essa questão de quase que uma revalidação do que já foi estudado no Brasil. Então, a minha sugestão seria procurar um programa que te interessa, numa província que te interessa, comparar o currículo, tentar procurar alguma coisa que tenha um currículo parecido com o teu currículo do Unicub, e aí entrar em contato com essa universidade e explicar a tua situação. O que tu já cursaste do currículo no Brasil, se seria possível aproveitar isso que já foi cursado no Brasil para finalizar o curso no Canadá ou não. Perfeito. Não sei se a Natália quer fazer alguma complementação. Vou responder a pergunta, tudo certo, Natália? Não, tudo certo. Essa era essa dúvida mesmo. Muito obrigada. Obrigado, Natália, pela Imagina, pergunta. não por isso. Bom, agora nós temos uma pergunta, na verdade, do próprio diretório acadêmico. Nós que estamos aqui na Oi. organização também temos uma pergunta, que na verdade quem vai fazer é o Exato. Luiz. Luiz, quiser pegar o microfone, é seu. Deixa eu ajustar minha câmera aqui. Acontece comigo também, Luiz. Às vezes eu vejo as cabeça para baixo. Deixa eu virar. Isso daqui. Ai, Deus. Tô usando meu celular aqui como câmera. Olá, Marcos, Evandro. Eu queria perguntar sobre como funciona a questão do... Você falou que principalmente tem que olhar no site, né, como funciona, mas uma visão mais geral dos descontos de bolsas nesse quesito, como são as porcentagens, normalmente são descontos no valor do curso, até quanto chega essa bolsa, se tem bolsas de 100%, acomodação também está incluso normalmente nessas bolsas, ou se no Canadá não tem essa cultura de living campus, e essa disposição de bolsas no Canadá, assim, principalmente em quantidade de bolsas para brasileiros, nesse sentido. E uma outra questão é sobre validação de diplomas, né, que você mencionou um pouco a Natália. Esse processo se tem muita dificuldade para brasileiros e universidades brasileiras fazerem, porque dependendo de países, alguns têm acordos ou entendimentos que facilitam esse processo. Perfeito. Vamos lá, por partes. Como iria Jack? Enfim. Bolsas. A grande resposta para todas as perguntas relacionadas à bolsa é depende. Você tem bolsa que é desconto, você tem bolsa que é ajuda financeira, você tem bolsa que vai te dar uma transferência de dinheiro diretamente para o aluno, e o aluno vai definir o que fazer com aquele dinheiro, claro, prestando contas depois. Você tem bolsa de 10%, você tem bolsa do valor total, depende. A grande resposta para todas as questões relacionadas à bolsa é depende. Porque o que acontece aqui é que você tem bolsa do governo federal, dos governos provinciais, das próprias instituições, e você também tem a possibilidade de combinar bolsas. Isso também existe. Em que, digamos, a tua faculdade, a faculdade que você selecionou no Canadá, a universidade, tem um programa de bolsas, você também aplicou para um programa de bolsas do governo federal, e você une as duas para complementar. Então, depende do programa, depende do degree, depende da nacionalidade. Isso tem que ser visto muito especificamente caso a caso. As duas que eu mencionei nos slides, por exemplo, elas são bolsas monetárias, em que você aplica e você recebe a transferência do recurso. Então, uma era $50 mil, você recebe os $50 mil para um ano. Se você vai colocar os $50 mil todo para o tuition, se você vai colocar parte disso para o seu housing, para acomodação, aí já é uma especificidade muito, muito
detalhada do programa e que isso, muito provavelmente, você vai ter que submeter na tua aplicação para aquela bolsa. Então, no momento em que tu vai aplicar para a bolsa, isso já vai ser pedido. Você está aplicando para o quê? Qual é a tua condição? Por que você está aplicando para a bolsa? No que você qualifica? Qual é a tua nacionalidade? Às vezes, no Brasil, a gente tem bastante gente que tem mais de uma nacionalidade. Então, infelizmente, a resposta que eu posso dar é depende. Depende do programa, depende da bolsa, depende da província, depende da instituição, depende do curso. E quando a questão é bolsa, é muito complexo a gente conseguir dar uma resposta definitiva. Porque, ao mesmo tempo em que, digamos, se você aplicar para um curso se você aplicar para um mestrado em British Columbia, você vai ter uma condição, mas se você aplicar em Ontario, vai ser outra condição, se você aplicar em Quebec, vai ser outra condição, os requirements também vão ser diferentes, então isso tem que ser visto caso a caso, e eu não consigo te dar uma resposta geral, em um panorama geral da questão de bolsas, porque eu, com certeza, eu estaria excluindo alguma coisa. Então, há casos e casos, e nessa questão específica tem que ser olhado caso a caso. Agora, o que ajuda muito antes de você procurar a bolsa, você procurar o programa. Então, você saber para qual programa você quer aplicar te ajuda muito a definir qual bolsa é possível. Então, se você definir se você quer um mestrado ou se você quer, digamos, uma segunda graduação, isso vai impactar muito no que você pode aplicar e quais os programas de bolsa vão estar disponíveis. Ok. Entendi. E A outra pergunta era? Eram mais duas. Uma era sobre, principalmente, living arrangements, se normalmente no Canadá, as universidades, principalmente para aluno estrangeiro. Eu sei que sempre tem as opções, viver no campus, mas não tem essa... Normalmente, alguns países não têm dormitórios em campus, ou o dormitório da universidade. Perfeito. Normalmente, nas universidades do Canadá tem isso, que normalmente sempre é mais barato, você tem essa cultura. E outra sobre validação de diploma. Sim. Perfeito. Existe o Housing on Campus no Canadá. Nesse quesito é muito parecido com o sistema educacional norte-americano. Você tem os dormitórios, você tem os arrangements. Aí já é uma questão muito pessoal. Se você prefere um housing on campus, se você prefere alugar alguma coisa off-campus, se você prefere viver numa casa de família, todas as opções existem no Canadá. Aí já é uma questão de preferência pessoal, de gosto, e também de disponibilidade financeira, né? Em que, com certeza, num dormitório no campus, é muito difícil que você vai ter um quarto individual. Tem pessoas que prezam por ter um quarto individual. Tem universidades que oferecem quartos individuais. Então, vai depender da universidade, vai depender da tua disponibilidade de fundos, tem vários critérios. Ao mesmo passo em que tem pessoas que preferem ficar na casa de uma família, para ter a convivência com uma família canadense, para ter aquele, digamos, quase um terceiro turno de estudos em que, com a convivência com aquela família, você está treinando teu inglês ou teu francês, está aprendendo mais sobre a cultura, está inserido ali no meio familiar para ver como que funciona o dia a dia daquele país. Então, existe a questão de dormitórios no campus e tudo mais, mas isso vai depender da instituição e vai depender das questões pessoais. A questão de revalidação, aí já vai muito para a seara do governo brasileiro. O que o governo brasileiro exige? Meu conselho pessoal de quem trabalha com educação há alguns anos, com outros países, é que você sempre tenha em mente o processo de revalidação brasileiro e no que ele se pauta. O processo de revalidação brasileiro, basicamente, ele vai tentar comparar o que você estudou fora do Brasil com o que você estudaria no Brasil. Então, você vai fazer um mestrado fora do Brasil em relações internacionais e você depois vai aplicar para revalidação no Brasil, eles vão comparar com o que seria um mestrado em relações internacionais no Brasil, para ver se os critérios mínimos foram respeitados
e aí fazer a revalidação. Ou seja, mais difícil vai ser a revalidação para programas que não existem no Brasil. Então, você tem programas e vertentes que são muito diferentes. E a outra questão para se levar em consideração é que a revalidação quem faz são as universidades federais. Então, digamos, você vai fazer um mestrado em... E aqui eu estou imaginando um cenário hipotético. Digamos que você vai fazer um mestrado em ciências policiais, que eu de fato não sei se existe. Mas esse mestrado em ciências policiais, quando você voltar para o Brasil e pedir a revalidação, não tem nenhuma universidade federal no Brasil que tenha um mestrado em ciências policiais. Então, a revalidação daquele teu processo ali, ela é possível, mas ela vai tomar um tempo considerável até que aquela universidade para a qual você pediu que analise a revalidação determine se foram atingidos os critérios mínimos para você ter aquele título no Brasil. Então, eu sei que às vezes a gente, principalmente nós de relações internacionais, eu me incluo nesse grupo, a gente se empolga com alguns programas que parecem sensacionais e fantásticos que existem fora do Brasil. Então, você tem programas em diplomacia, você tem programas em conflitos internacionais, em paz e segurança internacional, mas se o teu objetivo é revalidar aquele certificado, tenha cuidado com o currículo, veja se o currículo segue uma estrutura mais ou menos parecida com o que ele seria comparado no Brasil. Porque é isso que eles vão levar em consideração para revalidar o teu diploma. Então, um mestrado em Paz e Segurança Internacional do Canadá, por exemplo, muito provavelmente ele vai ser comparado com um mestrado em Relações Internacionais no Brasil. Então, dá uma olhada nos currículos, compara os currículos. Agora, sim, o processo de revalidação no Brasil, ele não é fácil, ele não é rápido e ele não é simples. O Ministério da Educação tem investido na melhora disso, existe o portal Carolina Bore agora, mas é um processo que ele leva um determinado tempo. Então, mesmo das grandes faculdades reconhecidas internacionalmente, que todo mundo já ouviu falar, você tem pessoas com mestrado na Sciences Po, na Sorbonne, que chegam no Brasil e levam pelo menos um ano para revalidar aquele título. Então, a revalidação, ela é um processo longo e demorado no Brasil e é algo que você precisa pensar quando você vai escolher o teu programa internacional. Então, você escolhendo um programa que tenha um pouco mais de similaridade com os programas no Brasil, é algo que vai te ajudar a tentar acelerar um pouco essa revalidação. Entendi. E o processo inverso da validação de um curso para o Canadá, eles são de uma agilidade maior? Depende, porque eu vou te ser muito sincero. O que acontece é que não existe um mecanismo de revalidação. Essa história de mecanismo de revalidação de diploma estrangeiro é uma coisa muito brasileira, uma inovação brasileira, em que você precisa que uma autoridade local te diga que aquele certificado é válido. O que acontece, basicamente, é que você acaba emitindo um certificado de uma universidade federal brasileira dizendo que aquela universidade concorda que você, de fato, é mestre naquela área. Então, é como se quase você tivesse dois diplomas. Porque você tem o diploma e você tem um documento da Universidade Brasileira dizendo que concorda que aquilo ali é um programa real e que você estudou e que você tem direito àquele título. Por exemplo, quando você vai aplicar para uma universidade canadense, o que eles vão te pedir vai ser a tradução. Então, eles vão pedir a tradução do teu diploma, a tradução da tua grade de matérias, do teu histórico escolar, e com aquilo ali eles vão fazer a análise. Para o mercado de trabalho, não é tanto quanto é para o mercado de trabalho brasileiro. Assim, mercado de trabalho brasileiro, você vai para o Canadá, você faz um mestrado, você volta para o Brasil, em algumas instâncias você vai ter que revalidar aquilo ali para que aquilo seja considerado que você de fato tem um mestrado. No Canadá, não. Aí já vai depender da instituição. Por exemplo, em termos de você aplicar para um trabalho que te requer um mestrado, e o teu mestrado é brasileiro, ou uma graduação, e a tua graduação é brasileira, a instituição que vai definir se ela aceita ou não aquela tua graduação. Mas não existe um mecanismo nacional, um mecanismo governamental de revalidação. Entendi. Muito obrigado, Marcos. Imagina. Não, beleza. Muito obrigado, Luiz, pela sua pergunta.
Acho que não tem mais nenhuma pergunta aqui no. Só verificar. Isso, nós não temos mais nenhuma pergunta. Mas eu acho que então só me resta agradecer o Marcos por ter disponibilizado o tempo dele de vir aqui falar com a gente. Agradecer também a gentileza da Embaixada do Canadá de estar aqui no nosso evento, de estar sendo representado aqui. Acredito que é um dos países, como o Marcos me falou, o mais atrativo para brasileiros, então acho que foi muito pertinente trazer eles para cá. E agradecer a todos que estiveram com a gente assistindo o nosso evento. Peço que quem não preencheu o nosso formulário, preencha para a gente saber o que estão achando dos nossos eventos. Eu lembrei os eventos de amanhã, eu tinha esquecido, mas eu puxei aqui agora. Amanhã a gente vai ter a Embaixada do México no primeiro horário, e depois nós vamos ter a Geneva School of Diplomacy nesse mesmo horário, das 16 às 18. Eu vou passar. Ah, tem a semana de réu também, o Luiz está falando. Se inscrevam na nossa semana de réu. Já temos aí bastante inscritos, mas é sempre bom reforçar. E vou passar para o Marcos mais uma vez, para fazer as considerações finais. Enfim, espero que ele fale que todo mundo que está aqui presente vai ganhar uma bolsa para o Canadá. Mas, mas é com você, Marcos. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Imagina, eu que agradeço o convite. É um prazer para a gente participar desse tipo de evento. Contem sempre com a gente. Eu sei que eu não dei um caminho das pedras muito fácil para vocês, mas isso que a gente tenta passar, esses links, são para que, de fato, vocês tenham tempo de refletir, de fazer a própria pesquisa, e basicamente, o estudar no exterior é algo que, como alunos de Relações Internacionais, nos atrai muito. Agora, é algo que também requer muito planejamento prévio. Então, é necessário que a gente busque os programas que são, de fato, pertinentes e que são alinhados com as aspirações que a gente tem de futuro, e que são alinhados com as nossas possibilidades financeiras. E o Canadá está aberto a receber todos os estudantes, independente do teu background, independente de você ter o dinheiro para pagar o programa ou não. E existem os programas de bolsa, existem os programas de incentivo, existem as universidades que são mais caras, existem as universidades que são mais baratas, mas todos têm seu mérito, todos os programas têm seus méritos, e eu espero que com esses links, essas informações que eu compartilhei com vocês hoje, vocês consigam amadurecer um pouquinho mais os programas e as intenções de vocês de estudar fora do Brasil, e que o Canadá continue na mente de vocês ali, e desejo sucesso para os colegas das outras embaixadas que vão apresentar agora nos próximos dias, mas com certeza, tenho certeza que vocês vão preferir o Canadá, por razões óbvias, claro, porque tem o Justin Bieber, tem o Shawn Mendes e tem a Celine Dion. Como que vocês vão para outro lugar? Não tem como. Mas, em resumo, é isso. Nós estamos à disposição aqui, para o que vocês precisarem na embaixada. Se tiverem outras questões que surjam depois, eu vou meio colocar vocês do Darrell on spot aqui, mas encaminhem para o diretório vai encaminhar para a gente tenta esclarecer aqui ao melhor da nossa habilidade, e venham para o Canadá, visitem o Canadá, façam seus programas de estudo no Canadá, e nós estamos aqui para o que precisarem. É isso então. Muito obrigado a todos mais uma vez que nos acompanharam. Desejo a todos um bom resto de segunda-feira, uma excelente semana, e nos vemos amanhã agora com o México. Até mais.